Bem-vindos à nova sede mundial da Euronews em Lyon, França. Em Real Economy vamos ver a história de crescimento da Europa. É um crescimento fiável? Será que voltou de vez? Vamos colocar todas estas questões e tudo o que quer saber sobre o crescimento ao Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici. Vamos à Polónia ver os sinais que a indústria nos dá para o futuro e à Alemanha falar com o Banco Central, do maior exportador europeu, sobre os riscos potenciais para esta história que acaba de começar. Um dos indicadores de crescimento é o emprego. A taxa de desemprego está a melhorar. É de 9,5% na Europa e 11% na Eurozona. Na maior parte dos países, a taxa está a descer. As maiores quedas verificam-se na Eslováquia, Espanha e Irlanda. Só subiu em 4 países. Este é apenas um dos vários indicadores do crescimento. Vamos ver os outros no nosso Crash Course. Os sinais do crescimento estão finalmente a ver-se, mas tal como nas últimas voltas de uma prova automóvel é preciso cuidado, estratégia e atenção às dificuldades que representa ter vários pilotos a andar a velocidades diferentes. O PIB, principal indicador de velocidade de cada país, está em alta comparando com o ano passado em todos os países, exceto em França, onde se mantém estável. Os mais rápidos em termos de crescimento são a Letónia, Malta, a República Checa e Espanha. Os outros indicadores para manter um bom ritmo na corrida estão também a apresentar bons números. O consumo dos lares está em alta, as exportações também e o mesmo se pode dizer das importações. Esta é uma corrida que começou há pouco tempo, faltam muitas voltas para a meta, mas os bólides estão no asfalto. Outro indicador é o estado da indústria. Para o medir, usamos o Índice de Produção Industrial, que identifica com bastante antecedência os pontos de viragem no desenvolvimento económico, ao refletir o valor acrescentado de cada setor da indústria. Este índice está a dar sinais de vida, alguns fortes, outros a melhorar ligeiramente. A reportagem da Mónica Pina na Polónia mostra esses dois lados. A indústria é a espinha dorsal da economia europeia. Produz 80% das exportações, é ela o motor da recuperação. Na Polónia, por exemplo, uma das economias de mais rápido crescimento na Europa, o PIB está a crescer a um ritmo superior a 3%. A produção industrial deve atingir os 5,5% em 2015. A Solaris, maior fabricante polaca de autocarros urbanos, é um importante exportador da Europa. Olhando para os nossos resultados do ano passado, não vemos uma queda significativa, graças à nossa presença em vários mercados, na Europa e não só. Nos mercados onde a procura caiu, direcionámos-nos para os clientes que precisavam de produtos especiais, produtos de nicho. Empresas como a Solaris são fulcrais para a economia europeia, já que a indústria automóvel dá trabalho a 12 milhões de pessoas na Europa e representa 4% do PIB da União Europeia. A evolução da produção industrial indica que a Europa começou novamente a crescer, mas também que esse crescimento está a acontecer a velocidades diferentes, em países diferentes. Países como a França, a Holanda ou a Estónia têm uma produção industrial negativa, enquanto os mercados emergentes, como a Polónia ou a República Checa, estão a crescer, a par de algumas economias maduras. Que caminho toma o crescimento dos 28 Estados-membros comparando com o da Eurozona? Perguntámos a Tadeusz Kowalski, professor na Faculdade de Economia e Negócios da Universidade de Poznan. Países como a Hungria, a República Checa ou a Polónia estão ainda muito menos desenvolvidos que os países que formam o núcleo duro da Europa. O ritmo a que nos estamos a juntar a esse grupo é muito rápido, mas temos de ser realistas. Precisamos pelo menos de 2 décadas até termos um nível de produtividade que dê um PIB per capita comparável ao da Europa desenvolvida. Cerca de metade dos setores económicos na Eurozona está ainda em recessão. Na Europa Central são todos os setores que estão a expandir-se, embora os ritmos variem de setor para setor. Connosco está o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici.
As diferentes partes da Europa estão, de facto, a trabalhar a potências diferentes. A seu ver, isto põe em questão a veracidade da recuperação? Não, a Europa está numa recuperação clara e robusta. O problema é que é uma recuperação lenta, além de ser desigual entre os membros da zona euro e os restantes. Por que pensa haver uma diferença? Porque a zona euro teve de se adaptar mais durante a crise. As regras são mais rígidas. Quando olhamos para a previsão de crescimento feita há alguns meses, vamos dar as próximas em novembro, a diferença de apenas 0,2% ou 0,3%, e era o dobro nos últimos anos. Houve também muitas iniciativas de crescimento dirigidas à zona euro, como disse. A flexibilização quantitativa é uma delas. O que vai acontecer se o Banco Central Europeu tiver de recuar? Estou confiante que esse programa vai continuar enquanto for preciso. Por isso não estou preocupado com interrupções. Mas a política monetária não é tudo. Precisamos de uma política multifunções. A consolidação fiscal vai ter de continuar. O segundo aspecto são as reformas estruturais. O terceiro é o investimento e o quarto, a política monetária. Quando temos esses 4 pilares, temos matéria para o crescimento. Qual é o plano de recurso se a atitude vier a mudar? O BCE comprometeu-se com uma política de longo prazo. Alguns medos têm de ser baseados em riscos, mas não há nenhum risco aqui. Não é por a retoma estar à porta que temos de abrandar as reformas, sobretudo do mercado de trabalho, mas não só. Também o sistema de pensões. Está a pensar em algum país em especial que esteja a ficar para trás e faça aumentar a ameaça interna? Não vou apontar o dedo a este ou aquele país. Sabemos quais os países que precisam de fazer mais esforços, não há dúvida sobre isso. Eu conheço alguns. O segundo risco tem a ver com investimento. Precisamos de mais investimento na Europa. Como podemos ser mais inovadores? A economia tem de ser mais competitiva na próxima década, mesmo se alguns países com mercados emergentes estão a sofrer e não somos capazes de investir. A propósito disso, Sr. Comissário, fazemos uma pequena pausa. Vamos ter com Guillaume Dujardin, a Alemanha, o maior exportador da Europa, e um barómetro das ameaças externas a esta história de crescimento. Essa ameaça pode vir do abrandamento a que estamos a assistir na economia chinesa, entre outros mercados emergentes. O Sr. Hundsdorfer percebe de arrefecimento de máquinas e exporta peças para todo o mundo. A empresa que dirige tinha só 35 empregados quando começou. Agora tem mais de 12 mil. A vender qualidade alemã para todos os cantos do globo. 75% da nossa produção vai para fora da Alemanha. Em Itália e França está a crescer rapidamente. Na Alemanha está bem. Na América do Norte também. Na China está a abrandar, mas continua bem. No resto da Ásia está muito bem. Todas essas exportações significam mais emprego na Europa. Mas recentemente a economia chinesa começou a abrandar. O que acontece se a procura dos consumidores descer ainda mais? Outro problema são os países exportadores de petróleo como a Rússia e o Brasil, cujas economias foram afetadas por uma queda de 57% no preço do petróleo nos últimos 16 meses. O enfraquecimento pode vir a ser ainda maior nos chamados BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. China, Rússia e Brasil, só eles os três representam 18% das exportações europeias. Se os BRICS, como lhes chamamos, pararem de comprar produtos à Europa, a quem os vamos vender? O Bundesbank, Banco Central Alemão, não está preocupado. Acredita que os problemas nos mercados emergentes não vão afetar a recuperação da Europa. No que toca aos fatores domésticos, temos baixos preços da energia e inflação próxima de zero, que dá um verdadeiro estímulo aos rendimentos reais. Temos taxas de investimento de 2 dígitos em países como Portugal, Espanha e Irlanda. Há empresas em determinados setores que estão a sentir mais do que outras os efeitos do abrandamento na China. A indústria automóvel representa 10% das exportações. Se há empresas que não diversificar os mercados estrangeiros, vão sentir mais o abrandamento na China do que as outras.
O Bundesbank fez o trabalho de casa e acredita que os BRICS vão ter um declínio no crescimento, mas não uma recessão. Isso levaria a uma redução na taxa de crescimento da zona euro de 0,2 pontos percentuais. Não é muito. Com certeza que um abrandamento mais severo traria incerteza e volatilidade aos mercados financeiros. Ou seja, é preciso ter uma mente aberta e buscar novos mercados. Para o Bundesbank, a China tem de se manter um parceiro importante, independentemente dos riscos ligados ao crescimento. Connosco continua Pierre Moscovici. A China preocupa-o? Estamos demasiado dependentes? Bem, é verdade, a China está num período de transição. Na nossa previsão para 2015 não vejo qualquer efeito. Em 2016, a China será provavelmente considerada como de risco negativo, mas sem grande importância. Sentimos que a economia global precisa de observar a China. Há reformas estruturais que têm de ser feitas. Têm de comunicar melhor. Diria que, de um ponto de vista global, não há perigo para a economia europeia. Qual a sua posição em relação à Rússia? A Rússia está a entrar numa grande recessão, com certeza que necessita de reformas estruturais. É preferível para a Rússia e para o mundo que as reformas sejam feitas para fortalecer a economia, mas vejo pouca vulnerabilidade para a Europa. Os nossos problemas são, sobretudo, internos. O problema da Europa é desenvolver os catalisadores de uma economia forte. O nosso crescimento potencial para a próxima década, em 10 anos, se não mudarmos nada, será de 1%. É sólido, mas será que isso chega? Não, não chega. Precisamos de mais comércio. Mais comércio livre se os acordos forem bem negociados. Estou preocupado com temas que não são económicos, ligados naturalmente ao crescimento, como a subida do nacionalismo, da xenofobia e o medo que muitos têm de que a Europa tenha deixado de ser uma solução para ser um problema. Eu quero que a Europa seja uma solução. Commissioner, on that note, thank you very much for your time and thank you for watching. Goodbye.